Nós ouvimos numa reunião falar a respeito da sociedade orgânica e que é assim que o senhor organiza o grupo. O senhor nos poderia falar um pouco da sociedade orgânica? Às vezes é mais simples a gente falar do erro para depois explicar o que é verdade. Os senhores imaginem que nós falássemos de uma sociedade mecânica e não de uma sociedade orgânica. Como é uma sociedade mecânica, é mais fácil de entender. Sociedade mecânica é aquela que é organizada como um mecanismo. Então, vamos dizer que estamos aqui todos reunidos, eu então desse uma tarefa a este, aquele outro, uma tarefa determinada. Você faz isto, não faz outra coisa senão isto, faz isso o dia inteiro e faz a vida inteira, e você faz isto. O outro faz aquilo, outro. Bem, à tarde, quando dá um sinal, todo mundo acaba de trabalhar e chega para o chefe e dá o trabalho executado, controlam, vão embora, está acabado. No dia seguinte recomeça o negócio. Uma sociedade assim dá a ideia, lembra uma máquina, não lembra um organismo vivo. Porque as várias partes de um organismo vivo não são assim e não funcionam como uma máquina. Nós não temos uma hora para o nosso estômago começar a digerir, nem temos uma hora para ele acabar de digerir. Nós não temos uma hora necessária em que venha o sono e uma hora necessária em que acabe o sono. Algumas pessoas são dotadas disso. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, de quem eu falei tão incisivamente contra ele há pouco, e é um usurpador que eu abomino mesmo, quase como se ele estivesse vivo hoje. Tá bem. Napoleão Bonaparte era um homem que dormia exatamente o número de horas que ele queria. Quando ele se deitava na cama, começava a dormir imediatamente. E se ele queria dormir, digamos, só 4 horas, ele dormia 4. Se ele queria dormir 9, ele dormia 9. Ele era dono do sono dele. Mas isto não é próprio do organismo, é uma exceção. O organismo não é assim. O organismo é vivo, e porque ele é vivo, cada peça do organismo tem uma autonomia e tem quase uma vitalidade própria. Estão todas condicionadas à vida geral do organismo, mas tem quase uma vitalidade própria. Por onde os senhores encontram, por exemplo, certas pessoas que têm muita vitalidade para falar, mas outras têm muita vitalidade para correr. O senhor pode encontrar um homem que está o dia inteiro quieto, macambúzio, assim, mas que quando chega a hora de correr, ganha uma corrida. O senhor pode encontrar um outro que é infatigável no falar, mas na hora de correr ele perde logo no começo. São vitalidades distribuídas desigualmente pelo organismo dele, de acordo com a constituição física daquela pessoa, de acordo com o efeito da constituição física sobre a alma e de efeitos da alma sobre o corpo depois. É toda uma arquitetura que decorre do ser vivo humano, mas também dos animais e também das plantas. Tudo quanto é vivo é cheio de imprevistos e tem uma certa elasticidade necessária que as coisas mecânicas não têm. Então, vamos dizer que um escritório antigo, anterior à era da máquina, vamos dizer um escritório de calígrafos. Não havia ainda tipografia, Gutenberg não tinha ainda inventado os seus tipos móveis, etc. Um homem que é calígrafo e que está copiando com bonitas letras ornamentais, etc., está copiando um manuscrito. Ele trabalha num escritório ou trabalha na casa dele. Quando chega a hora de encerrar o serviço, ele diz para o chefe: o senhor me dá licença, se eu vou ficar aqui agora e vou trabalhar umas horas a mais, porque eu estou com toda uma ideia de como compor tal palavra assim que eu devo escrever, e que tintas devem entrar, e que cores, e que desenho devem ter as letras, para elas ficarem segundo um ideal de beleza caligráfica que eu tenho na minha cabeça. Se eu voltar agora para casa, isto vai se apagar no meu espírito. Meu trabalho vai ser menos bom amanhã.
se o senhor me der licença, eu vou ficar trabalhando à luz de uma vela até mais tarde. E amanhã o senhor me dará licença de entrar mais tarde. Pode ser. O chefe da empresa, se fosse um homem mecanicista, disse: não, você tem que sair à hora dos outros, tem que entrar na hora dos outros. Se for um homem inteligente, diz: não, naturalmente. Porque pega o melhor da produção artística quando ela está nascendo do espírito humano. E diz: você então trabalha até mais tarde, se você querendo, eu mando vir comida para você, e amanhã você entra mais tarde. Quando o escritório abrir de manhã, o chefe vai ver como é que está o serviço. Está uma letra A linda, com um passarinho cantando em cima. Depois, do outro lado, está uma letra B, com um contorno dourado, e isso e aquilo. O artista fez sua obra de arte. Uma inspiração artística é diferente de engraxar sapato, que é um trabalho mecânico. Essas facilidades não se podem dar ao engraxate. Um artista precisa ter. Um intelectual precisa ter. Mas mesmo nos ofícios menores, isto cabe assim. Eu compreendo que uma cozinheira tenha vontade de fazer um prato à noite, porque ele deu uma inspiração de fazer aquele prato daquela hora de certo jeito e não fazer no outro dia. Tudo deve ter assim uma espécie de elasticidade correspondente ao que há de orgânico no homem e de vivo na alma do homem. Isso supõe um misto de muita disciplina e de muita liberdade. No que é que consiste a disciplina? Todos terem as mesmas convicções, os mesmos princípios e obedecerem aos mesmos mandamentos. Liberdade, respeitar os mandamentos, os princípios e as convicções, uma liberdade de movimento para cada um, agir de acordo com o seu modo de ser. Isto forma a sociedade orgânica. E é o que os senhores veem na TFP. Por exemplo, na mais antiga das TFPs, que é a TFP brasileira, os senhores veem uma autonomia colossal dos vários departamentos da TFP. Por exemplo, os éremos, as camáldulas. Eu intervenho pouco. Eu entro pouco na vida dos éremos e das camáldulas. Pus na direção de cada um gente de minha confiança, que eu sei que afina com os meus princípios e afina com, sobretudo, afina com a lei de Deus e com a doutrina da Igreja Católica. Quando eu vou a qualquer ermo, qualquer camáltula, agora aqui, por exemplo, eu olho e vejo se está tudo em ordem. Posso não tomar o ar de fiscal, mas não há uma coisa que escape a minha fiscalização. Eu estou vendo um eremita que estava prestando atenção mais ou menos distraído ao que eu dizia. Ele estava prestando atenção no que eu dizia, mas não estava prestando atenção em que eu estava prestando atenção nele. E quando eu disse que eu entro, que eu presto atenção em tudo, ele fez assim, como que diz: eu bem percebo que ele é, mas dentro disso, uma liberdade enorme. Esta liberdade é para respeitar a organicidade e o modo de ser de cada um, de maneira a nós não sermos soldadinhos de chumbo, marchando do mesmo jeito, mas fazendo as coisas de tal maneira que em cada um se nota a respectiva personalidade. Eu lhes dou um exemplo que os senhores devem ter observado em Nova York também. Quando estão os eremitas marchando, eles todos marcham do mesmo modo, mas a gente olhando, a personalidade de cada um aparece no mesmo modo de marchar. É só a gente ser um bom observador que nota isso. É o orgânico, não é o mecânico. O mecânico, se tem que fazer 500 garrafas, faz garrafas tão iguais que a gente não sabe o que é que distingue uma da outra. O orgânico faz coisas que são cheias de originalidades, de características, de modos próprios de ser e de viver, embora segundo as regras essenciais. Isto é a sociedade orgânica. Na TFP, os senhores notam de tudo isso a toda hora. Não sei se lhes aconteceu chegarem ao auditório São Miguel e verem enquanto eu não chego. Eu sei como é quando eu não chego. Porque, enquanto eu não chego, porque eu pela minha dificuldade de locomoção, levo algum tempo do automóvel até a entrada da sala. Enquanto isso, eles estão fazendo lá dentro o que fazem quando eu não estou. E eu fico vendo.
Eu vejo que eles conversam com uma liberdade enorme, falam o tempo inteiro, têm o que dizer um para o outro, etc, etc. Eu entro, eu percebo que aquele barulho diminui gradualmente. Quando eu estou entrando, está feito silêncio. Quando eu rezo, o recolhimento está satisfatório. É um modo humano de fazer a coisa. Modo mecânico. Dr. Plínio chegou, todo silêncio. Não é, nós somos máquinas. Deixe as coisas que vão acontecendo direito, que elas andam bem. Deixe a natureza criada por Deus, ponha nos trilhos dos mandamentos, que a liberdade dá certo. Nosso desacordo com o liberalismo não está em que a liberdade não dá certo. Está em que a liberdade fora dos mandamentos é uma catástrofe. Mas a liberdade dentro dos mandamentos é uma regra de vida. E essa nós procuramos observar.